Eu acho que não tem ninguém no Estado que tenha acompanhado tão minuciosamente a implantação das chamadas escolas vivas, a aprovação desse projeto aqui, quando naquela ocasião eu, como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, eu realizei 9 audiências públicas em 9 municípios diferentes, debatendo o projeto. E quando esta lei que criou uma forma de remuneração diferenciada para os profissionais dessas escolas veio para cá. E desde aquela época eu dizia, eu continuo dizendo, nós deveríamos ter focado naquela época no cumprimento das metas do Plano Estadual e do Plano Nacional de Educação, que seria um avanço muito maior para a educação do que criar escolas pontuais com regime diferenciado. Mas não vou me ater a isso, porque agora nós temos uma questão pontual, que é este projeto que aqui está. Quando o governo mandou o projeto de lei que criava a dedicação exclusiva para os professores das chamadas escolas vivas, com a carga horária de 40 horas, mais o acréscimo de 40% em cima do salário base de cada um desses profissionais, naquela ocasião eu fui o único deputado a votar contra. Parecia que eu estava votando contra os professores das escolas vivas. Não era esse o caso, porque, a meu ver, aquele projeto de lei era inconstitucional, porque você estava criando paralelamente um outro regime de trabalho para uma mesma categoria, sem mexer no plano de cargos e salários dos próprios professores. Então, na época, ou na minha visão, ou valia para todo mundo, ou não valia para ninguém. Bom, passou, foi aprovado desta forma, conforme nós conhecemos hoje, e então eu apresentei algumas emendas. No dia que o secretário Vitor, ele me falou sobre isso, nós conversamos há uns 2 meses atrás sobre isso. Eu vejo porque o projeto ele é mais amplo do que isso, porque ele está versando sobre as escolas de 7h30, ele está versando sobre a questão dos cursos profissionalizantes, sobre a questão da extensão da carga horária para diretores das escolas regulares, que não existe. Isso é um avanço. E eu não creio, aí eu discordo que essa questão da expansão da carga horária para diretores, que isso tenha qualquer relação com colocar diretor contra professor, não vejo dessa forma. Mas qual é a minha preocupação hoje? Nós deveríamos, como eu falei para o Vitor, nós deveríamos estar discutindo a meta 17 e a meta 20 do Plano Estadual e do Plano Nacional de Educação. A meta 17 é aquela que diz que até o ano de 2022, os estados e os municípios deveriam estar pagando aos seus professores a média salarial dos profissionais com a mesma formação, com o mesmo tempo de formação. Uma coisa que deveria ter sido começada a discutir no ano de 2016 e que ninguém está discutindo, nem municípios, nem Estado, nem a União, nem ninguém. Como a meta 20, que tem por objetivo ampliar os investimentos de educação até o ano de 2024, 2025, que ninguém está discutindo também. Quando se fala de uma categoria como a categoria de professores, que sim, ela pode não ser a mais mal paga do país, mas é hoje, das profissões, talvez a mais desvalorizada em todos os níveis, porque tenta se desqualificar as escolas, tenta se desqualificar professores, e o salário de grande parte dos professores é muito ruim. Eu tenho repetido aqui várias vezes. A média salarial de um professor da rede estadual é R$ 2.200, que não é o pior salário do Brasil, mas R$ 2.200 é o valor do ticket de alimentação de um conselheiro do Tribunal de Contas, de um juiz, de um procurador do Ministério Público. E é vergonhoso que um professor receba o que é equivalente a um ticket de alimentação de outros profissionais. Não há como você pensar em qualidade de educação e valorização profissional com uma situação dessa. Mas voltando para o caso específico do projeto, o que eu ponderei com o secretário da Casa Civil, o que eu ponderei com o próprio secretário de Educação, com o deputado Freitas, que
O Estado, é óbvio que quando a gente chega numa situação como essa, já se notou que o governo não vai voltar atrás, que esse projeto vai ser votado do jeito que ele veio para cá, mas que eu tinha pedido a possibilidade de que houvesse um período de transição, para que esses professores não deixassem de receber a gratificação imediatamente a partir do começo do ano que vem. Que eles continuassem recebendo dessas escolas que já funcionam hoje, para que eles tivessem tempo de adaptação, porque vários dos profissionais que hoje atuam nas escolas vivas acabaram abrindo mão de uma cadeira. Por exemplo, se a pessoa tinha uma cadeira na prefeitura, uma cadeira no Estado, abriu mão disso, abriu mão de um contrato que tinha, abriu mão de uma escola particular, e você não volta para o mercado de trabalho tão imediatamente quanto se imagina. Por isso, nós ponderamos e apresentamos uma emenda para que o processo de gratificação em cima das 40 horas valesse ainda por 2020. Que a partir de 2021 deixasse de existir. Até porque vários desses profissionais têm compromissos em cima do salário que eles fizeram, que eles recebem hoje. Porque aquilo que eu disse e expliquei, quando o governo Paulo Hartung criou essa modalidade de pagamento, não foi por uma demanda dos professores ou de sindicato, foi o próprio governo que mandou essa proposta. Então, vários profissionais, obviamente, não imaginavam que tão rapidamente deixariam de receber isso, né? Então, assim, eu acho que nós não conseguimos sensibilizar o governo. O secretário justificou o porquê de não poder aceitar um período de transição. Eu entendo os argumentos dele, mas não aceito e não concordo, porque eu acho que é o mínimo que a gente poderia fazer, já desde que o governo já tem esse propósito. Em respeito a esses profissionais, porque é complicado. Nós sabemos que muitos professores são arrimo de família. E num momento como esse, ainda que a gratificação não seja em cima das 40 horas, é uma gratificação em cima das 25 horas, ou seja, do piso, é uma situação em que vários professores vão ter o seu salário reduzido em pelo menos 800, 1.000 e poucos reais, que é um baque no orçamento de qualquer um, considerando principalmente a média salarial dos professores. As nossas outras emendas, que eu não sei se também foram rejeitadas ou se vão ser rejeitadas, eu não sei o que o meu colega deputado Freitas vai fazer com as outras emendas, porque nós, para além dessas, nós colocamos as emendas aqui que as novas escolas vivas dessem prioridade para as áreas mais carentes dos municípios, principalmente onde funciona o Estado presente. E a outra que nós colocamos é que, antes de se fundar uma nova escola viva numa escola já existente, que fosse aprovado pelo Conselho Estadual de Educação e fosse primeiro avaliado para onde vão os professores e alunos dessas escolas, para não causar os problemas que acabaram ocorrendo em Muniz Freire, em Afonso Cláudio, em Ecoporanga, onde se cria a escola viva numa escola já existente e não se preocupa efetivamente se esses alunos que não ficarão nessa unidade vão poder ser bem acomodados em outras escolas ou em outras unidades. Então fica aqui o nosso apelo que as emendas sejam aceitas, a da transição, pelo que eu entendi com a conversa com o secretário, tanto da Casa Civil quanto da Educação, que não poderão ser aceitas. E eu tenho dificuldade de votar a favor desse projeto, não porque entendo que o projeto em todo seja ruim, porque ele tem sim partes boas, principalmente aquelas que expandem a carga horária dos diretores. Mas a minha preocupação, a minha solidariedade com esses profissionais que já atuam nessas escolas e que perderão essa gratificação. Muito obrigado, presidente.